temos algumas vantagens, né, por você escolherem fazer o teu processo via judicial. Aí você fala, Marta, mas qual a diferença efetivamente? Você sabe que você tem 3 esferas para fazer o teu pedido de reconhecimento. No consulado, entrando na fila, ficando aí aproximadamente 10, 12 anos na fila, depois esperando mais o prazo do processo, 2 anos, e você vai ficar esperando a tua cidadania aproximadamente por 14 anos. E isso não quer dizer que você não corra risco, porque ou você pode perder o prazo, ou você pode esquecer, ou você pode apresentar um processo com irregularidades e o mesmo não ser aceito. Então, é uma esfera que, vamos dizer, não é uma das melhores opções. Não é para se descartar, né? Entrar na fila sempre também é uma opção. A segunda opção é você vir aqui para a Itália. Você sabe que você pode vir, porém tem todos os custos. O custo de passagem aérea, o custo de se manter aqui o período do processo, né? O custo de ter que ficar literalmente aqui com um mínimo de agenda de aproximadamente 6, 8 meses. Porque por lei, você precisa de 6 meses para reconhecer a tua cidadania italiana. Mas não quer dizer que literalmente em 6 meses o teu processo será concluído. Pode ser que, dependendo do comune o qual você fará o processo de reconhecimento, tenha algum problema internamente administrativo, alguém entra de férias, alguém entra de licença, enfim, a cidadania não será a prioridade, o reconhecimento, a conclusão do teu processo de cidadania não será a prioridade do comune. Então, temos comunes que pode demorar 8, 10, 11, essa é a realidade aqui na Itália, né? Agora, quando um profissional bate no peito e fala, não, você vem em 2, 3, no máximo 4 meses o teu processo tá pronto, realmente tem que ficar preocupado. Eu já fiz mais de 300 processos de reconhecimento, todos dentro da lei, todos com requerentes que ficaram efetivamente aqui o período do processo. Mas em nenhum momento eu afirmei o prazo de conclusão. Todos os clientes requerentes devem saber que, por lei, o período mínimo são 6 meses. Se há um comune que flui muito bem administrativamente, terminou em 4 meses e meio e 5, é ok, excelente, mas não podemos considerar isso como regra, tá? E aí você tem que ter, além da disponibilidade de agenda, cada requerente, se for fazer com uma assessoria, um profissional para ajudar nos trâmites administrativos, cada requerente terá o teu custo de investimento individual, né, presencialmente, como eu já disse, mais os custos para se manter, passagem aérea e tudo mais. E quais são as vantagens, literalmente, de você fazer no via judicial? A gente diz sempre que o via judicial é um coração de mãe, né? Sempre cabe mais um, no sentido que, se você fizer o teu processo via judicial, convém você não fazer sozinho, né? Quanto mais familiares, melhor. Por quê? Porque o valor do processo é único, tendo somente uma taxa adicional pelos demais requerentes. Isso significa que nós temos processos até 10 requerentes, até mais, inclusive, que 4, 5, 6, ou seja, dependendo do grupo que você consegue reunir entre primos, tio ou filhos, né, maiores mesmo, pessoas que possam participar, ratear do investimento, isso significa o quê? Minimizar custos e minimizar risco também, porque se você vai fazer um investimento para fazer o seu reconhecimento de cidadania italiana, aproximadamente no valor de uma passagem aérea ou até menos que isso, né, pagando isso em momentos diferentes, passa a minimizar até os riscos. Por quê? Porque assim como no presencial você pode ter alguns dissabores, no judicial você fica à mercê do resultado de uma sentença. Por mais que em Roma tinha entendimento consolidado, por mais que seja algo que esteja na legislação, né? É descendente de italiano, todo é italiano, todo descendente, todo filho de italiano é italiano desde o nascimento. Você vai pedir o reconhecimento. Então é bem diferente de você entrar num processo judicial trabalhista, familiar, criminal, enfim, que você tenha que reunir provas, um monte de testemunha, depoimentos, etc. Então é algo mais estruturado, algo já que, vamos dizer, em alguns tribunais já tem até jurisprudência, etc. Devido a questão de 1 mais 1 são 2, né? No sentido, eu sou descendente de italiano, eu tenho todos os atos jurídicos, todas as certidões, toda a documentação exigida de forma correta, de A a Z, comprovando toda essa origem. Então, tá comprovado que desde o italiano até você existe a linha reta de descendência. Então,
Nesse caso, vamos dizer que o histórico é muito positivo, mas quem sempre dá a canetada é uma pessoa física, é um ser humano. E nenhum advogado, seja aqui na Itália, seja no Brasil, nenhum profissional pode assumir prazo de uma sentença, né? Prazo de um processo, na verdade, judicial, ou exatamente se a sentença vai ser favorável ou não. A gente pode dizer, nossa, quantos advogados isso aí é praticamente causa ganha, né? Causa ganha em base a toda a evidência, histórico, em base ao que ele tem em mão no processo. Porém, não dá para 100% afirmar a sentença de um processo judicial, correto? Então, em todas as esferas, eu já falei isso num vídeo separado, seja no comune, onde você pode encontrar de sabores, você vem para cá com família, investe em imóvel, em passagem, tempo, estresse, e pode ter efetivamente, são muitos os casos, seja com um profissional, inclusive à frente da situação, com uma assessoria, ou seja, fazendo sozinho, você pode ter problemas e sabores, assim como no consulado e assim como no judicial. Porém, o judicial, a gente diz que é a esfera mais flexível, onde existe a possibilidade do advogado fazer ali a defesa, justificar, enfim, é a parte mais flexível, lidando diretamente com o juiz, que o juiz ele não tem a motivação que o consulado e o comune têm. Vamos fazer picuinha e vamos desencorajar para reduzir o fluxo e etc, né? Então o juiz ele segue em base literalmente a toda a documentação, em base à lei, tá? Então, na verdade, eu fiz aqui um resuminho para você de toda a diferença em cada uma das esferas que você pode fazer o seu pedido de cidadania italiana. E no judicial, a gente reforça, né, e vem dizendo que tá tendo muita demanda devido às vantagens, pelo fato de você não ter que pagar a passagem aérea, pelo fato de você não ter que ter agenda de cara que 6, 8 meses no mínimo, né, de você não ter que se manter aqui e principalmente pelo fato de você poder incluir, como eu já mencionei, vários familiares. Isso te propicia a ratear esses custos, a minimizar risco e gastos, né, fazendo o processo sem vir para cá em nenhum momento, porque tudo é feito por procuração, contrato, vem tudo por DHL, né? Existem várias fases e se inicia com a análise do processo, a montagem do processo, depois que estiver 100% correto, o processo elegível, ok? Vem para a Itália para que seja feito o pedido. Você não tem que estar aqui nem mesmo no pedido, nem mesmo na audiência, porque você fará uma procuração. Quem vai te representar é aqui o advogado, o nosso advogado que trabalha aqui conosco, que te representa junto ao tribunal. Então, essas são as vantagens, literalmente, para você escolher aqui a opção via judicial. Só que tá, Marta, quanto tempo leva aproximadamente o via judicial? Porque você sabe que é de 10 a 12, 14 anos no consulado. Você sabe que para você fazer no comune presencial, no mínimo 6 a 8 meses. Antes disso, é um fator sorte, tem que ficar realmente atento com a origem do prazo muito reduzido. E a terceira opção, no Tribunal de Roma, o fluxo no tribunal era aproximadamente de 24 meses. Agora, a partir de julho de 2022, todos os processos são direcionados para o Tribunal de origem de nascimento do italiano, tá? E aí, logicamente, são muitos tribunais distribuídos pela Itália, não existe ainda um histórico consolidado que nenhum advogado, assessoria em si pode bater no peito em tão pouco meses, 6 meses. Sim, se eu fiz 2, 3, 5, 10 processos em Veneza e sei que estão marcando audiência em média de X meses ou está fluindo de determinado modo, eu começo a criar ali um histórico, mas para criar um histórico, um único advogado profissional em todos os tribunais da Itália, logicamente que precisa de um determinado de tempo, tá? Mas a gente pode ter já uma média, sim, um indício para alguns tribunais específicos. Por exemplo, na região de Vêneto, né? Na região onde, por exemplo, o tribunal que atende Pádua, Treviso, Rovigo, Veneza, enfim, que é o próprio Tribunal de Veneza, a gente teve uma expectativa, assim, que nos surpreendeu. Por quê? Porque os prazos, seja de algumas audiências e até mesmo já de prazos concluídos, tudo em alguns meses. Então, nós temos processos que foram dados a título de exemplo, entrada, foi feito o pedido em dezembro de 2022 com audiência marcada
para maio de 2023. Nossa, Marta, 5 meses? Sim, tivemos casos de 5, de 4, de 6, como tivemos casos que estão já marcados para dezembro de 2023. Quer dizer que tem uma variação de 4, 5, 6, 12, né? Então, é já estimulante o fato de ser estar mais rápido, ser mais rápido que o fluxo de Roma. Porém, não podemos nos enganar, vamos colocar cliente para dentro, vamos fechar contrato e vamos jogar a isca, dizendo já que os processos, e agora é super rápido, que em 4 meses pode sair já o processo no via judicial no novo formato. Então, tem que ter claro que assim como pode demorar 4, 5, 6, 8, pode demorar 12 meses. Temos tribunais que a audiência foi marcada para 14. Então, assim, sempre repito, de forma muito melhor que precedentemente no Tribunal de Roma. Mas tem essa variação que ainda é um ponto de interrogação, tá bom? Então, se você tem, vamos dizer, 1 ano, 2 anos de tempo para se organizar, enfim, não é algo que é desesperador, que você precise fazer o reconhecimento urgente de vir para a Itália e ficar aqui 6, 8 meses. Então, a opção realmente que cai para você para atender a tua necessidade de demais familiares, sem dúvida, é o processo via judicial. Espero que tenha ajudado, né, essas informações aí para você. Se você gostou desse vídeo, clica aí, curte, participa, se inscreva no canal. Por quê? Porque aqui tem muito conteúdo e conteúdo correto sobre cidadania italiana. Agora, se você é descendente e ainda tem o interesse de trabalhar aí no Brasil com cidadania italiana, esse segmento que é sério, que cresce de forma exponencial, realmente um segmento muito rico, aí você pode participar do TCI, tá? Então, eu ofereço o treinamento de cidadania italiana para assessoria para você que quer trabalhar com cidadania italiana, ou TCI para descendentes. Para quem fala, Marta, eu não quero pagar advogado, eu não quero pagar nenhum profissional para fazer o meu processo da minha família, eu quero montar ele todo corretamente, eu não quero ficar me aventurando na internet com informações. Neste caso, tem o TCI descendente, tá? Então aqui você tem acesso, seja assessoria, para você poder contar conosco para analisar o teu processo, para te orientar com passo a passo, para te atender no via judicial, e seja os treinamentos, tanto para você montar teu processo, como para você trabalhar nesse segmento, se você tiver, obviamente, o perfil, tá bom? Então, clica aí no link na descrição desse vídeo, você vai ter acesso a todos os links, né, dos treinamentos, e se você desejar falar comigo sobre assessoria ou os respectivos treinamentos. Um abraço para você e veja demais vídeos.